Preparado, aluno? Vamos começar. Primeiramente, deixa eu te falar. Definições, muitas vezes, quando você tem uma série de conteúdos para estudar em casa, você acaba falando assim, essas definições aqui eu vou deixar para depois, eu vou ler depois dela, achando que, às vezes, lá na frente vai ser mais importante. Às vezes, as bancas costumam cobrar definições. Então, como nós não adivinhamos a cabeça do elaborador da prova, então se atente a essas definições, ok? Bom, só para contextualizar, qual que é o âmbito da aplicação da Portaria 368? Ela aplica onde couber a toda pessoa física ou jurídica. Me dá uma pausa aqui, deixa eu te falar uma coisa. Só preste atenção que talvez, vai que a banca omite alguma informação de pessoa física ou jurídica. Então, são as duas pessoas nas quais ela se aplica, não só para a indústria, mas tanto como a pessoa física responsável, que possua pelo menos um estabelecimento no qual se realizem algumas das atividades. Agora, vamos entender qual é o âmbito dessas atividades. Elaboração e industrialização. Tá, vamos imaginar aqui um abatedouro frigorífico que produz não só os cortes, propriamente dito, pensar que é um abatedouro frigorífico de suínos, tá? Então, não só a carne in natura suína, mas também que faça um presunto, faça um bacon, tá? Vamos imaginar isso daí. Então, a elaboração e a industrialização, então, é essa matéria-prima sendo processada. Fracionamento, imagine que essa empresa, ao produzir um presunto suíno, exista um setor lá dentro que faça o fracionamento desses cortes, tá? Desses produtos. O armazenamento, afinal de contas, essa empresa, uma vez que produz, ela também armazena esses produtos, tá? E o transporte. Humberto, mas pode ser que cada um desses aqui trata-se de exemplos diferentes, de empresas diferentes? Sim, pessoal. Eu dei um exemplo para vocês que pode ser dentro do contexto de um exemplo só. Eu falei de um abatedouro frigorífico de suínos que contempla todas essas situações, mas pode ser muito bem um armazenamento, um posto de refrigeração de leite. Tá? É só para contextualizar o seu entendimento. Então, é isso que a Portaria 368 traz para conceitos de boas práticas de fabricação. Em alimentos destinados ao comércio nacional aliás, internacional. É importante que você se atente que isso, Portaria 368, não é só para mercado interno, tá? Não é só para conceitos Brasil, não. Estabelecimentos também que destinam seus produtos a âmbito internacional. Então, vamos falar agora, o que é um estabelecimento de alimento de elaborados e industrializados? Qual é a definição? Espaço delimitado que compreende o local e a área que o circunda, onde se efetiva um conjunto de operações e processos. Olha a foto que eu vou te mostrar aqui. Imagine isso aqui, um abatedouro frigorífico, ok? Então, quando você olha aqui, olha a foto, vamos pensar então. Espaço delimitado que compreende o local e a área que o circunda. Então, isso aqui é o estabelecimento, ok? Onde se efetiva um conjunto de operações e processos que tem como finalidade a obtenção de um alimento elaborado, assim como o armazenamento e transporte de alimentos e ou matéria-prima. Pessoal, essa foto ela é muito ilustrativa porque tudo isso que está descrito é aplicável, tá? Então, entenda assim, conjunto de operações e processos acontece aqui? Com certeza. Vamos pensar que isso aqui é um abatedouro frigorífico de frango agora? Chega o frango, ele vai ser abatido, depois tem as etapas, vai ser processado. Então, é um conjunto de operações. Qual que é a finalidade? Obter um alimento elaborado, tá? O que é um alimento elaborado? Você pode vender a carcaça inteira, bem como você pode vender a asa, a coxa, o peito, você pode vender in natura, você pode vender temperado, você pode catar um CMS e fazer um nuggets, está entendendo? Então, você está elaborando um produto. Assim como o armazenamento e o transporte. Claro, né? Uma vez produzido, a empresa não é assim, produz, expede. Às vezes, ela armazena, ela tem que ter uma capacidade de armazenamento.
E o transporte, afinal de contas, é o objetivo final, tá? Então, é isso que trata um estabelecimento de alimentos elaborados e industrializados. No caso que eu te falei, um abatedouro frigorífico, mas, olha que interessante, aqui eu estou falando de um armazenamento, olha aqui, ó, elaboração, armazenamento, um abatedouro frigorífico e aqui um posto de refrigeração. São somente coisas para ilustrar o seu estudo, tá? Então, o abatedouro frigorífico pode conter transporte, armazenamento e a elaboração? Sim, tá? Mas aqui, se eu quiser mostrar para vocês, bom, é um exemplo de elaboração e aqui é um exemplo de armazenamento, em ambos os casos, os conceitos de boas práticas de fabricação vão ser aplicados, tá bom? Agora, o que a portaria define como manipulação de alimentos? Operações que se efetuam sobre a matéria-prima até o produto terminado, em qualquer etapa do seu processamento, armazenamento e transporte. Então, olha que interessante, né? Essa palavra processamento, armazenamento e transporte vão ser bem corriqueiros ao longo da nossa aula. Acostumem-se, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, nada mais é, pessoal, que matéria-prima até o produto são operações que vão se efetuando, né? Então, aqui, esterilização do leite, o invase do leite, os cortes, no caso de um abatedouro frigorífico de frango, chamuscamento para suínos e o fracionamento aqui, no caso de um produto cárneo, tá? Então, são operações que vão acontecendo da matéria-prima até o produto final. Agora, boas práticas de fabricação, esse conceito a gente não extraiu da portaria 368. Esse aqui, em especial, ele vem do RISPOA. Por quê? Porque existe um conceito da portaria 368, que é as boas práticas de elaboração, e aqui é um conceito de boas práticas de fabricação do decreto 9.013, tá? Para mim, na minha opinião, ele é um decreto mais completo. Você vai perceber que a hora que eu mostrar o próximo slide falando sobre as boas práticas de elaboração, aqui ele vai um pouquinho além. Enquanto as boas práticas de elaboração da portaria 368, ela restringe apenas falando de inocuidade, acompanha aqui comigo, olha que interessante. O que é, então? Condições e procedimentos higiênicos sanitários e operacionais sistematizados aplicados em todo o fluxograma, aliás, aqui está dizendo, né, em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade. Olha aqui, para aqui. Até esse ponto, a ideia, ela também é a ideia das boas práticas de elaboração da portaria 368. Mas fala também de identidade, qualidade e integridade dos produtos de origem animal. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estiver produzindo uma linguiça frescal, por exemplo, né? Não basta somente eu ter aqueles cuidados de boas práticas de fabricação para que, no fim, esse produto esteja apenas inócuo. Não, essa linguiça aqui, ela não contém micro-organismos que possam levar o indivíduo a uma DTA, uma doença transmitida por alimentos. As boas práticas de fabricação, nesse contexto, ela vai além. Não adianta nada que as linguiças frescais possuem regulamento técnico de identidade e qualidade, eu avançar e colocar pouca proteína, muita gordura, você está entendendo? Ou então falhar ali no procedimento que tenha muita água, aumenta a umidade dessas linguiças. Então, boas práticas de fabricação, ela estende, nesse caso, ela vai além da inocuidade. Tá combinado, aluno? Deu para entender? Só que é uma comparação bem interessante, porque depende da banca. Se ela trouxer conceitos de BPF baseado no RISPOA, pensa que essas boas práticas elas vão além da inocuidade, tá? Agora, sobre as boas práticas de elaboração baseado na portaria 368, são procedimentos necessários para obtenção de alimentos inócuos e saudáveis e sãos. Aqui falou alguma coisa de regulamento técnico, de identidade e qualidade, sobre preservação, não falou, né? Então, isso é só para você ter a ideia de conceitos diferentes. Embora boas práticas de elaboração e boas práticas de fabricação, vamos dizer, entre aspas, é a mesma coisa, no conceito do decreto 9.013 e da portaria 368 são diferentes, tá bom?
Sobre a elaboração dos alimentos, o que diz? Aqui nós já estamos agora voltando a falar da portaria 368, tá? Conjunto de todas as operações e processos praticados para obtenção de um alimento terminado. Conjunto de operações e processos. Para quem já acompanhou a aula minha falando sobre fluxograma e abate de aves, aqui está um exemplo clássico, né? Eu tenho desde a recepção das aves, a pendura, vai se estendendo, sensibilização, sangria, evisceração, tal, classificação, embalagem e depois lá no fim expedição. Nada mais é que um conjunto de operações, tá? Depois pausa o vídeo, dá uma olhadinha nesse fluxograma, só para você correlacionar esses conceitos, tá? Bom, fracionamento de alimentos. Operações pelas quais se fraciona um alimento sem modificar a sua composição original. Aqui não tem segredo nenhum. A única coisa que eu chamo sua atenção é o quê? Operações pelas quais se fraciona um alimento, ok, tá? Porque é um conceito. Agora, sem modificar sua composição original, tá? Então, pensa bem, você está fazendo um presunto, tá? O presunto, ele vem em barra, vamos dizer assim. A partir do momento que você fraciona esse alimento, ele tem que ser vendido com o mesmo padrão, né? Se eu tenho um regulamento técnico de identidade e qualidade para um presunto em barra, tem que ser o mesmo para o fatiado ali, que é o mesmo produto. Então, a portaria, ela só se assegura que, uma vez fracionado, não modifique a sua composição original, tá bom? E sobre o armazenamento? É um conjunto de tarefas e requisitos para a correta conservação de insumos e produtos terminados. Aqui é muito interessante, porque o conceito de armazenamento, ele não fica restrito só ao produto final, né? Então, pensa comigo aqui, vamos voltar a falar do abatedouro frigorífico de frangos, um exemplo, tá? Quando eu falo armazenamento, não pensa só lá na câmara de estocagem, o produto final. Poxa vida, se eu fiz um produto temperado, aonde que fica armazenado todos aqueles insumos, sal, condimentos, concorda comigo que também deve ter princípios de boas práticas de fabricação, uma vez que isso vai ser incorporado dentro do produto, tá? Então, o armazenamento, ele não se define somente ao produto final, tá? Ele também inclui os insumos. É importante que isso esteja bem claro na sua mente. Agora, higienização é clássico cair em concurso. Eu peço para você prestar atenção, por quê? Tudo que a gente falou agora também pode ser alvo da sua prova? Pode, mas para quem vem estudando e já notou questões de concurso, sempre tem alguma coisa falando sobre higienização. E eu quero trazer algo importante, que vai um pouco além. Eu quero trazer conceitos do Decreto 9.013, que é do RISPOA, e quero trazer conceitos da Portaria 368, porque vocês vão notar que há diferenças quando a gente compara. Há algumas similaridades, mas algumas diferenças. Vamos lá? Bom, primeira coisa eu quero falar sobre o que está escrito no RISPOA. Muitas vezes no dia a dia, a gente comete muitos equívocos na hora que a gente vai falar sobre conceito de higienização, limpeza, sanitização. Eu mesmo já me confundi algumas vezes. Então, é importante que, na hora da sua prova, esses conceitos sejam bem fundamentados. O que é higienização, pessoal? É um procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas, limpeza e sanitização. Tá? E o Decreto 9.013, o RISPOA, ele é bem claro que para ser higienização tem que acontecer as duas etapas e a sanitização ela vai ocorrer depois da limpeza. Quer um exemplo clássico? Imagina você está lá no abatedouro frigorífico, acabou o abate, você tem resíduo de sangue, de gordura, de carne, né? E você precisa entrar com a higienização final ali, na hora que está acabando ali mesmo o turno. O que você faz primeiro? Você entra com a sanitização, você faz a limpeza. Primeiramente, você aplica o conceito da limpeza. O que é esse conceito? É a remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou de outro material indesejável, da superfície das instalações, dos equipamentos e utensílios. Então, isso aqui é bem claro, tem que ficar bem fixo na sua cabeça. A limpeza, ela está relacionada a algo macroscópico.
algo visual. Depois, a sanitização, lembrando que, né, baseado também no decreto 9.013, nós estamos falando do RISPOA, é a aplicação dos agentes químicos ou de métodos físicos nas superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios. Espera aí, ele acabou de repetir aqui instalações, equipamentos e utensílios, né? Só que agora ele não está falando daquela remoção física das matérias orgânicas, inorgânicas e outras indesejadas. Ele está falando de aplicação de agentes químicos e métodos físicos. Para quê? Para eliminar de forma microbiologicamente, deixar aceitável microbiologicamente. E olha o que está em vermelho aqui, ó. Posterior, pessoal, posterior. Lembra que eu acabei de falar que a etapa sanitização, baseado no decreto, ela tem que ocorrer depois da limpeza? Então, os procedimentos de limpeza com vistas a assegurar a higiene microbiologicamente aceitável. É isso que a gente tem que ter em mente para o conceito do RISPOA. E se eu estiver falando da portaria 368, tem diferença? Vamos lá, presta atenção comigo aqui, ó. Ele fala de limpeza, assim como ele também trata de limpeza no decreto. Só que aqui vai falar assim, ó, eliminação de terra, restos de alimentos, pó ou outras matérias indesejáveis. Bem simples, né? Mas o conceito aqui também é o que eu te falei, é um conceito macroscópico, né? Nós estamos falando aqui de eliminar um material grosseiro. Como isso aqui é de 1997 e o decreto é de 2017, percebe-se que o de 2017, o decreto está mais encorpado, ele traz mais informações, ele fala de matéria orgânica, inorgânica e outras matérias indesejáveis, né? Aqui não, ele é bem categórico, né? Ele fala terras, restos de alimentos, pó ou outras matérias indesejáveis. Só que olha que interessante. Aqui não está escrito sanitização. Aqui está escrito desinfecção, porque nós estamos agora falando da portaria 368. E ao descorrer, ao ler a desinfecção, a gente percebe que ela tem o mesmo sentido da sanitização que o decreto trouxe. Tá? Vamos ler aqui, ó, desinfecção. É a redução, por intermédio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de micro-organismos no prédio, instalações, maquinarias, utensílios, a um nível que impeça a contaminação do alimento que se elabora. Então, pessoal, é o conceito de sanitização. Embora com algumas palavras diferentes, percebe-se que ele está falando a reduzir micro-organismos a um nível aceitável. E aqui ele não falou se é micro-organismo patogênico, deteriorante, ele não falou. Ele falou micro-organismos, ok? Por outro lado, o decreto 9.013, o RISPOA, ele também trouxe uma definição de desinfecção. Só que se você comparar o conceito de desinfecção do RISPOA com o conceito de desinfecção da portaria 9.013, vão ser diferentes, tá? Porque o conceito de desinfecção aqui do RISPOA, ele fala de um procedimento que consiste na eliminação, ele não falou redução, ele falou eliminação de agentes infecciosos. Então, eu coloquei esses bichinhos bem malvadinhos aqui, para você lembrar que, nesse conceito de desinfecção do RISPOA, ele está falando de agentes infecciosos, por meio de tratamentos químicos ou físicos. Tá? Então, preste atenção, pessoal. Nós trouxemos algo muito além para você, para essa aula ficar bem bacana mesmo, para você poder se estimular, você fala assim, opa, peraí, parece que eu tinha lido a portaria 368 separada do decreto, eu não tinha notado que, se eu comparar, existem similaridades, existem algumas diferenças. Humberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Entre a portaria 368 BPF e o decreto 9.013 RISPOA, qual que está valendo? Pessoal, essa pergunta é muito boa, mas eu vou te responder no próximo bloco. Já já eu volto com a resposta.